Olá, meus amores, Tiele mais uma vez aqui para a nossa aula de História. Tudo bem com vocês? Coisa boa. Já convido vocês a pegarem os seus livrinhos e colocarem na página 247. Dando continuidade, falando sobre serviços públicos, tá? Vamos falar hoje sobre os serviços de segurança. A segurança pública é um dos serviços básicos que é prestado à população, tá? E isso ocorre desde as primeiras cidades do Brasil. Uma das funções das casas de câmara e cadeia era zelar pela segurança dos moradores das cidades, tá bom? Aí entra aí no quesito polícia. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, certo? Ainda não se existiam os policiais. A segurança era feita pelos moradores das vilas e das cidades que se organizavam em grupos ou pela Guarda de Portugal. Assim, a justiça era executada pelos vereadores da Casa de Câmara e Cadeia. Algumas pessoas eram consideradas criminosas, e eram castigadas publicamente. E isso acontecia no Pelourinho, que no caso essa imagem aqui, ó, que está ao lado, certo? Que é um símbolo que representava a justiça, certo? Um símbolo de Portugal que representava o poder de Portugal. E os governantes acreditavam que essa prática evitaria a ocorrência de novos crimes. Por quê? O criminoso ele era castigado em praça pública, todas as pessoas conseguiriam ver o que ele estaria passando naquele momento, e eles acreditavam que fazendo dessa forma outros crimes não ocorreriam, certo? As pessoas sempre iriam andar na linha do bem, certo? Então eles acreditavam dessa forma. Passando mais um pouquinho aqui abaixo, a gente vai ver sobre os bombeiros, que no passado os casos de incêndio eram resolvidos por voluntários e também os bombeiros eles eram avisados por 3 tiros de canhão e pelo soar dos sinos das igrejas. E cada badalada indicava o local do incêndio. As pessoas elas se ajudavam como podiam, passando de mão em mão baldes com água retirada das fontes, que ficava na cidade, no centro da cidade, e assim a gente consegue até imaginar, como essa questão da cidade no período que ela era colônia, de Portugal. E na atualidade, as cidades, elas dispõem do serviço do Corpo de Bombeiro, que conta com os aparelhos, de alta tecnologia, com tecnologias de alta resolução e também com funcionários preparados para atuar nas emergências da população. Entrando mais um pouquinho aqui a fundo, a gente vai ver aqui a questão do saneamento básico, iluminação e coleta de lixo. Na atualidade, as cidades elas possuem um conjunto de serviços que prevê o abastecimento de água, o tratamento de esgoto, a limpeza dos locais públicos e também a questão da coleta do lixo. Aí vem aí a parte do abastecimento de água. Aí eu gostaria de perguntar a vocês, como, a gente faz esse uso da água, porque a água está presente no nosso cotidiano, não é verdade? Então, você já estudou as ruas e as cidades do Brasil no passado? E de acordo com o que você estudou, o abastecimento de água nas casas eram feitos pelos próprios moradores que recolhiam água das fontes ou dos rios mais próximos, não é verdade? Então, a questão da água a gente utiliza, para cozinhar, para tomar banho, não é verdade? E também para outros pontos que a gente utiliza da água, que tem essa necessidade. E no Brasil, existem lugares onde pessoas precisam buscar água em poços ou em rios, mas em grande parte das cidades brasileiras há o serviço de abastecimento de água, que possibilita sim que ela chegue direto nas torneiras de casas. E essas questões foram resolvidas recentemente,
Olha só, os primeiros serviços nacionais de saneamento doméstico só iniciaram na década de 1940. Então, sob o controle do Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, hoje denominado pela Fundação Nacional de Saúde, NASA, certo? E ainda assim, décadas passaram para que o saneamento básico chegasse à população. E atualmente, como o próprio texto fala, né? Ainda existem muitas comunidades que sofrem, infelizmente, com a falta de infraestrutura sanitária, tá bom? Então, isso faz com que muitas famílias ainda não possuam, não consigam receber uma água de qualidade em casa, tá? Vemos aqui também a questão da coleta de lixo. Aí vem essa perguntinha logo de início aí. Você sabia que cada brasileiro produz, em média, 500 gramas de lixo por dia? Gente, é muita coisa, não é verdade? Atualmente, o Brasil ele tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Com esse valor aí aproximado, dá para a gente imaginar a quantidade de lixo que é produzido? Se você pegar aí, em média, né, de 210 milhões, vamos tirar só 10 pessoas aí. De 10 pessoas, você fazendo a multiplicação de 500 gramas, gente, já fecha 5 mil gramas de lixo. Muita coisa, não é verdade? Imagine nesse valor aí, né, de 210. É um valor estimativo, certo? Não é uma quantidade ainda exata de habitantes brasileiros. É muita coisa, né? É muita gente e também muito lixo produzido. E o serviço de coleta de lixo é realizado pela prefeitura e é relativamente recente na história das cidades. Quando o Brasil era colônia de Portugal, esse serviço ainda de coleta de lixo não existia. Eram os moradores que davam destino para o lixo e muitos deles jogavam esse lixo nas ruas. Então, se tornava comum as pessoas arremessarem sobras de comidas pelas janelas da cozinha das casas, né? E de acordo com o relato dos moradores dessa época, as ruas das cidades, gente, eram cheias de urubus e também ratos, que se alimentavam do lixo que era despejado nas ruas, pelos restos de comida, né, pelas sobras. Então, sobre a presença de ratos nas cidades coloniais, leia o pequeno texto a seguir. Olha só, é um trechinho. Muitas das melhores casas estão de tal forma repleta deles, que durante um jantar não é incomum vê-los passeando pelas salas. Gente, nesse pequeno texto, eles estão falando de quem? Dos ratos, certo? Então, mesmo nas melhores casas, não seria incomum vê-los passeando, né? Por conta de comidas espalhadas pelo chão, não tinha uma higiene, né, no local, não tinha uma limpeza. Então, para eles era comum, certo? Dando continuidade, a gente vai ver aqui a questão da iluminação pública, certo? Que no passado, gente, os seres humanos, eles usavam a claridade da lua, as fogueiras e as tochas para assim iluminar as noites, certo? E muito tempo depois foi que inventaram as velas, as lamparinas e também os lampiões. No século XIX, no período de 1801 a 1900, as ruas das cidades brasileiras eram iluminadas por lamparinas à base de óleo de baleia. Então, todas as noites era necessário que alguém fosse acender uma a uma as lamparinas que ficavam nas ruas. Então, por esse motivo, gente, a pesca de baleia se tornou uma atividade super importante no litoral brasileiro. E algumas cidades, como Armação e Laguna, que são localizadas no litoral do estado de Santa Catarina, se dedicavam bastante a essa atividade, certo? A essa atividade de pesca. E no início do século XX, que é no período de 1901 a 2000, a luz elétrica ela se popularizou, né? E desde então a iluminação pública ela se tornou muito importante, pois assim ela contribui para a nossa segurança, não é verdade? Permitindo que nós
possamos desfrutar dos espaços públicos no período noturno, né, à noite, facilitando e também nos orientando a questão da circulação das ruas e também das estradas. A imagem aqui abaixo se trata de uma via iluminada na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Olha aí como é bonito, gente, faz toda a diferença, não é verdade? A questão da energia, das lâmpadas aí, né, acesas nas cidades, a iluminação faz toda a diferença. Dando continuidade, passando aqui para a próxima página, a gente vai ter aqui uma realidade aumentada logo no início, tá? Que é um jogo que você vai necessitar buscar aí o seu tablet, o seu celular, conectar aí no aplicativo Sairá, posicionar a sua câmera nessa página que vai estar mostrando um jogo bem legal para vocês fazerem, tá bom? Dando continuidade, temos aqui o Vale a Pena Conhecer, que com certeza todo mundo já brincou ou já ouviu essa música, né? Que é Se Essa Rua Fosse Minha. E ela é uma obra de Eduardo Amos, certo? Que apresenta brincadeiras, a felicidade de ter amigos e também apresenta alguns problemas urbanos. E é uma maneira divertida de aprender como ser um cidadão e cuidar dessa cidade. Se você ainda não ouviu essa música, eu proponho que você pegue seu celular, o seu notebook, seu tablet, coloque no YouTube só essa partezinha aí do início da frase, certo? Que você vai encontrar essa música. É bem interessante, bem legal, tá bom? Dando continuidade, temos aqui essa atividade Mão na Massa, que você irá realizar juntamente com a ajuda da sua família, tá bom? Passando para a nossa atividade de classe, temos a ficha, tá bom? Coloca aí na página 133 que a gente irá fazer essa atividade, tá bom? A primeira questão você irá realizar juntamente com o papai, com a mamãe, o seu responsável. Porque é uma pergunta individual, na qual você vai escrever 2 frases nas linhas aí, certo? Sobre atividades de lazer que existe no local onde você vive. Então, ela é uma pergunta pessoal, certo? Você vai escrever as suas frases. Vamos começar aqui a partir da segunda questão, que fala o quê? Leia as frases a seguir e circule as que descrevem situações do passado das cidades coloniais. Temos aí 4 itens. Vamos lá? Letra A. Os bombeiros eram avisados dos incêndios por tiros de canhão. Essa característica aí, ela descreve uma cidade colonial ou uma cidade da atualidade? Do passado, não é, gente? Então, vamos circular aqui a letra A, certo? Letra B. As pessoas ajudavam a apagar os incêndios, enchendo baldes com água nas fontes, que eram passados de mão em mão. Essa é uma característica de uma cidade colonial ou da atualidade? Colonial também, né? Então, você vai circular a letra B também. Letra C. A coleta do lixo era feita pela prefeitura, que também dava destino aos resíduos. É um aspecto, né, uma característica da cidade da atualidade ou de uma cidade do período colonial? Muito bem, é uma característica da cidade, né, na atualidade. Então, a questão está pedindo somente para a gente circular as situações que descrevem do período colonial, certo? Das cidades coloniais. Letra D. As pessoas jogavam o lixo pelas janelas, sendo que ratos e urubus eram comuns nas ruas da cidade. E aí, é algo da atualidade ou do período colonial? Muito bem, do período colonial ainda também, certo? Então, a gente circulou aqui a letra A, a letra B e também a letra D, ok? Dando continuidade, vamos para a terceira questão. Ele vai apagar aqui a lousa, tá?
Terceira questão. Faça uma pesquisa sobre os serviços prestados pelos bombeiros e marque com um X quais são, né, as suas atividades. Pelo que a gente pôde ler, a gente consegue responder isso daí também, certo? Bora lá. Letra A. E também com os seus conhecimentos, né, prévios sobre os bombeiros. Na letra A fala assim: eles fazem serviços de guarda-vidas? Sim ou não? Sim, não é? Então você vai marcar um xizinho na letra A, certo? Letra B. Os bombeiros, eles são responsáveis para fazer panfletos e vídeos para canais no YouTube? Não, não é? Letra C. Eles são responsáveis para prender os criminosos? Também não. Letra D. Eles combatem a incêndios florestais? Sim. Os bombeiros fazem resgate em altura? Sim, também. Letra F. Eles são responsáveis em receitar remédios e tratamentos? Não, não é? Letra G. A intervenção em incidentes com produtos perigosos, tais como os gases inflamáveis, substâncias tóxicas e etc. Eles fazem esse papel também? Sim. Os bombeiros, eles fazem vistorias técnicas das condições de segurança em edificações, estádios ou em qualquer outro local de grande concentração de público? Também, não é? Então, a gente marca aqui a letra A, D, E, G e H, tá bom? Dando continuidade, vamos para a quarta questão para a gente finalizar, tá bom? A quarta questão já está falando assim, ó. Andando apenas pelas casas com números de 1 e 2, ajude o bombeiro a chegar ao local do incêndio e salvar vidas, certo? Então, aqui a gente vai ver quais são os números, né, que ele vai estar precisando chegar até a casa onde está tendo um incêndio. A dica que ele deu é que você vai utilizar o número 1 e 2, certo? Olha só, número 1 aqui, não tem o 2. Número 1 aqui, não tem o 2. Próximo, aqui tem o 1, aqui tem o 2, aqui tem o 1, porém, não dá continuidade, não é verdade? Então, sendo assim, o caminho a ser percorrido vai ser qual? A gente pode vir aqui, ó. Certo? Vem. Vem. Chegamos à casa, né? O bombeiro vai ajudar aí a apagar esse fogo, certo, gente? Então, meus amores, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, procura a Tia Eli lá no WhatsApp, tá bom? Que ela vai tentar lhe ajudar. Tia Eli se despede aqui, ó, com um beijo e até a próxima aula. Tchau!